Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Círculo das Ideias Espíritas. Já são 20 horas, então nós vamos dar início. Eu sou Cristiane Bergamini, colaboradora do SEAC, e nós vamos passar agora os próximos minutos aqui juntos. Mas antes de iniciar o nosso evento, nós vamos pedir para que todos desliguem as câmeras e os microfones. A nossa equipe está atenta aqui e vai poder auxiliá-los se vocês precisarem, tá bom? Também informamos que o evento está sendo gravado e ele será disponibilizado no canal do SEAC no YouTube, que a nossa equipe está colocando aí no chat o endereço, tá? Então, vamos agora começar o nosso evento. E para realizar a abertura, nós vamos ouvir um pouquinho Paulo Pontes, que é o presidente do SEAC. Boa noite, Paulo. A palavra está com você. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Em nome do Centro Espírita Allan Kardec, agradecemos a presença de todos para esse momento especial, esse momento de boas reflexões sobre a nossa doutrina. Em nome da casa, a gente gostaria de agradecer imensamente a presença da Cláudia Gellenter, do Luciano Mancilha, da Jussara Korngold e do Wagner da Silva, companheiro aqui do SEAC, que já trabalhou conosco, né? E é com grande satisfação que a gente recebe. Tá? Para darmos início ao nosso trabalho da noite, eu gostaria de convidar a todos para que me acompanhem numa prece de abertura que a gente vai fazer nesse momento. Elevamos o pensamento a Deus, nosso Pai, Senhor da vida, em gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pela oportunidade de estarmos aqui hoje, refletindo, pensando sobre a nossa doutrina espírita. Neste momento, unimos nossos corações, nossos pensamentos, e nos ligamos a Jesus, nosso Mestre, e aos nossos bondosos amigos espirituais, a quem pedimos o amparo fraterno, a boa inspiração para mais este momento de estudo. Mestre Jesus, amigo de todas as horas, rogamos o teu amparo, a tua bênção de luz, de amor e de paz, a nos envolver neste momento. Esteja conosco, divino amigo, mais uma vez. Graças. Obrigada, Paulo. Boa noite a todos. Agora nós vamos convidar a Marinice Shimaro, que é responsável pela divulgação doutrinária da nossa casa, para falar algumas palavras. Boa noite, Marinice. Boa noite a quem eu ainda não cumprimentei. É uma grande alegria estarmos juntos. E o objetivo desse evento, quando ele foi pensado, foi olhando para o momento atual, sobre tudo aquilo que estamos vivenciando, né? Nesta fase que estamos todos aí, saindo praticamente de uma pandemia, um isolamento, e aí pensamos nesse evento principalmente para homenagear Kardec e a doutrina espírita, que no mês de outubro nós temos a nossa casa toda voltada para os temas referentes à doutrina espírita, nas nossas palestras, nas nossas atividades. Agora, no final do mês de outubro, estamos encerrando essa etapa, né? E achamos conveniente lembrarmos o quanto a doutrina espírita é para nós um grande instrumento para que a gente possa encontrar nela subsídios suficientes para ultrapassarmos as nossas situações de dificuldade, para a compreensão melhor da vida, do momento que vivemos, e como ultrapassar, né,
todo esse momento que nós estamos vivenciando. A posição nossa, enquanto espíritas, enquanto trabalhadores, enquanto seres diante do mundo. É o que pretendemos conversar um pouquinho hoje, né? Num ambiente de fraternidade, como se estivéssemos aqui numa sala de conversa com todos vocês, inclusive com o pessoal do chat, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Marinice. Agora eu quero apresentar a vocês o nosso colaborador também, que é o Vinícius Boldrini, que ele vai nos ajudar na condução do evento. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Cristiane. Boa noite a todos. E agora nós vamos apresentar os nossos convidados. Então, nós vamos chamar primeiramente a Jussara Korngold. Boa noite, Jussara, seja muito bem-vinda. Nós queremos agradecer a sua disponibilidade por estar aqui com a gente hoje. A Jussara, gente, ela é secretária-geral do Conselho Espírita Internacional, ex-presidente e atual vice-presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos. Ela é fundadora e presidente do Grupo Espírita de Nova York. Também é palestrante, escritora e tradutora espírita. O nosso outro convidado é um companheiro muito antigo da casa, Wagner da Silva. O Wagner, ele é presidente do Centro Espírita Allan Kardec em Porto Velho, segundo secretário da Federação Espírita de Rondônia e coordenador estadual da área de Estudos Espíritas de Rondônia. Wagner, seja muito bem-vindo, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Agora, nós queremos também chamar a Cláudia Gerlinter. Boa noite, Cláudia. Obrigada por aceitar o nosso convite. A Cláudia é uma tarefeira espírita desde 1988, é fundadora do Centro Espírita Allan Kardec de Vinhedo, palestrante, articulista e professora doutrinária. Por fim, nós chamamos o nosso companheiro do SEAC, Luciano Mancilha, que também está atuando como diretor do Departamento de Ensino e vice-presidente da USE Campinas. Boa noite, Luciano. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. Agora, o Vinícius vai explicar para vocês como que vai ser a dinâmica do nosso evento. É com você, Vinícius. Obrigado, Cris. O nosso encontro aqui foi planejado, né, foi organizado, pensando-se em 3 módulos, né, para discutir aqui os nossos temas propostos. O módulo 1 chama-se Ideias de Kardec para os Novos Tempos. O módulo 2, Curiosidades de Kardec. E o módulo 3, Responsabilidade do Espírita para um Mundo Melhor. Então, nós teremos perguntas dentro desses módulos. Teremos 3 perguntas por módulo. Aproximadamente 4 minutos para que cada um dos nossos convidados possam respondê-las. E nós convidamos e sugerimos a todos que estão acompanhando o chat que deem trabalho para a nossa equipe, né, que mandem também perguntas, que participem aí ativamente, que a nossa equipe vai selecionar algumas delas para que nós possamos responder, ou os nossos convidados, né, que eles possam respondê-las ao final também. Então, contamos com a participação de vocês. Bom, pessoal, então, vamos aos trabalhos. Agora nós vamos à primeira pergunta da noite, que vai ser para a Jussara. Jussara, falar de Allan Kardec sempre nos emociona pelo seu grande trabalho, pela dedicação e comprometimento na codificação da doutrina. E nós sabemos que para ele realizar tamanha tarefa, ele enfrentou muitos desafios. Tanto que, como está lá em Obras Póstumas, ele recebeu, em junho de 1856, uma mensagem falando sobre os desafios que estavam por vir. Então, Jussara, será que você pode comentar um pouquinho sobre essas principais dificuldades que Allan Kardec enfrentou e de que forma ele superou? Bom, então, primeiro eu queria dar boa noite para todos, parabenizar vocês pelo evento, agradecer muito ao convite de vocês, também ao Paulo, Marinice, a Maristela e a todos os queridos que eu estou conhecendo agora também do SEAC.
e pela oportunidade que estão me proporcionando, porque sempre que a gente tem que falar de Kardec é uma grande emoção. Não importa quantos outubros nós passemos, sempre nós vamos estar relembrando e falando de Kardec, porque graças a todo o trabalho que ele desenvolveu, tudo que ele passou, que nós hoje estamos aqui tendo recebido essa herança, né? E muitas vezes, e eu acho que é muito importante para nós hoje, porque vivemos esse grande desafio do momento, né? Dessa grande transição, a transição individual, né? Principalmente falando no nível da transição individual, nós nos lembrarmos que mesmo o espírito da categoria de Kardec não deixou de enfrentar situações extremamente desafiadoras. O próprio Espírito Verdade, nessa comunicação que teve com Kardec, ele primeiro fala a Kardec, né, que não ficasse preocupado com a sua missão, porque se ele falhasse, já tinha substituto, porque Deus os desígnios de Deus não se assentam na cabeça de uma só pessoa, né? E que ele continuasse e seguisse firme. E Kardec, quando recebe essa comunicação, né, do Espírito Verdade, a grande preocupação que ele tinha é se ele estava preparado ou não para fazer isso, o que lhe faltaria, né? E rogando, inclusive, a assistência dos espíritos, aonde o Espírito Verdade responde que a assistência dos espíritos nunca falta. E é importante, eu sempre gosto de trazer isso para a gente também, porque eu acho que todo o trabalho de Kardec, além da codificação, é também através do seu exemplo, nos auxiliar, nos motivar nesse trabalho que nós procuramos desenvolver. Então, quando ele fala a Kardec que ele tem o livre-arbítrio como nós temos, a oportunidade foi oferecida a ele, a oportunidade é oferecida para nós. Então, é muito importante quando ele diz, o auxílio espiritual nunca vai faltar, mas você que escolhe, você que determina. E aí Kardec ainda pergunta, mas será que eu realmente não vou ter aí suficiência de capacidade? Ele responde, não. Insuficiência, não, porque, obviamente, quando, né, especialmente um espírito como Kardec, foi realmente preparado para desempenhar isso. Mas aí é que o Espírito Verdade explica que a missão de reformadores é sempre cheia de escolhas e perigos. E que não basta, no caso, se acomodar em apenas alguns poucos benefícios que ele poderia fazer, que ele teria que continuar esse trabalho. E ainda expõe a Kardec, esse é um pedaço que, gente, quando eu penso nisso, né, você imagina o Espírito Verdade manifestando, conversando com você, conversando com Kardec, dizendo, olha, você vai suscitar ódios terríveis, vai enfrentar malevolência, calúnia, traição, a dos mesmos que te parecem mais dedicados, suas melhores instruções vão ser desprezadas, falseadas, muitas vezes você vai sucumbir pelo peso da fadiga. E aí ele não termina aí, ele termina dizendo o seguinte, que ele vai ter uma luta contínua com o sacrifício do repouso dele, da tranquilidade, da saúde e até da vida, porque se não fosse isso, ele viveria muito mais, né? Então imagina, eu fico imaginando, né, Kardec escutando isso. E depois, né, de toda essa situação, Kardec fala, mas quando você diz que eu sou capacitado, essa capacidade estaria relacionada à minha inteligência, à minha capacidade intelectual? E o Espírito Verdade responde que não, que está totalmente ligada às aquisições morais. Então, recomendando a ele que tenha humildade, modéstia, desinteresse, coragem, perseverança, fé inabalável, e assim a lista continua, né? E quando Kardec, depois de todo esse trabalho que nós conhecemos, né, que vai muito além das 5 obras da codificação, né? Hoje nós temos uma lista de mais de 30 publicações de Kardec, né, que nós precisamos conhecer, começando pela Revista Espírita. Ele, em janeiro de 67, ele confirma
que passou por todas essas dificuldades. Então, é muito importante nós pensarmos nisso, porque esses espíritos missionários, como Kardec, espíritos superiores, não significa que eles não passam pelas atribulações, pelas dificuldades, pelos desafios, como nós também estamos passando para nos vencer. E ele confirma que passou por tudo aquilo e até mais. Mas ele coloca uma coisa que é aquela gota de esperança, né? É aquilo que representa, inclusive, o porquê que nós também, dentro das nossas possibilidades, da nossa pequenez, também nos encontramos aqui realizando esse tipo de trabalho, que é a compensação, quando ele começou a ver o resultado do seu trabalho. Quantas bênçãos, quantas vidas, quantos aflitos foram salvos e consolados pela doutrina espírita. E aí ele fala, né, puxa, esse detalhe o Espírito Verdade não me anunciou, porque ele queria mesmo que ele estivesse preparado para as dificuldades. E nos dá, Kardec, uma dica fabulosa para que nós possamos também implementar em nossa vida, porque ele diz assim, que quando sobrevinha a ele uma decepção, né, e como nós vimos, foram inúmeras as decepções e dificuldades, a começar do próprio livro dos Espíritos, que ele teve que publicar com seus próprios recursos, né? Porque ninguém quis ajudar nesse sentido. Então ele dizia, quando tinha uma decepção, qualquer contrariedade, ele elevava o seu pensamento acima da humanidade e se colocava antecipadamente na região dos espíritos. E aí ele diz, né, que desse ponto culminante, né, onde ele podia já imaginar o momento desse seu retorno, ele podia ver, assim, então, as misérias, as dificuldades da vida que deslizavam por ele sem o atingir. E aí ele diz que isso se tornou tão habitual para ele que justamente por causa disso, os gritos dos adversários já não mais os perturbavam. Então, como nós vemos, nós temos muito que aprender com Kardec, não só tudo que nós recebemos, né, dos espíritos, e ele como espírito grandioso, né, fazendo parte dessa falange que trabalhava diretamente com Jesus, mas aprender, acima de tudo, pelo seu comportamento, né, pelo seu estoicismo, por tudo que ele fez, e que hoje, quando nós nos lembramos disso, também é o que deve servir de motivação para a gente, para que nós também nos inspiremos neste exemplo para continuarmos a nossa caminhada, já que fomos chamados, agraciados, abençoados nesta vida, com a oportunidade de conhecer e trabalhar em nome do Espiritismo. Obrigado, Jussara, pelos apontamentos. Fundamental a gente relembrar desses episódios. Né? Deixa eu perguntar para o nosso Wagner aqui. Wagner, em um artigo publicado na edição de maio de 1859 da Revista Espírita, o título do artigo, né, Resposta a um artigo da L'Univers, Kardec se propõe a responder uma matéria veiculada em um jornal francês, na qual um sacerdote católico faz duras críticas ao Espiritismo. Curiosamente, Kardec inicia o seu texto de resposta dizendo, aspas, temos a satisfação de reconhecer que o artigo do Abade é redigido com um espírito completamente diferente de outras críticas. Pela moderação e pela conveniência da linguagem, ele merece uma resposta. Fecha aspas. Essa atitude pode parecer estranha para nós nos dias atuais, né, quando por vezes nós observamos as pessoas apelando para discursos violentos, ofensivos, na tentativa de diminuir as ideias contrárias às suas. Né? A postura de Kardec parece reforçar aquela grandeza de caráter das pessoas que não veem naqueles que pensam de maneira diferente, não enxergam opositores, né? Não enxergam inimigos, perdão. Nesse sentido, o que a gente pode dizer sobre a formação pedagógica do então professor Rivaio? Ela contribuiu para que ele se tornasse um livre pensador e o futuro codificador do Espiritismo? Boa noite a todos.
Quero agradecer primeiramente o convite que foi feito. É uma alegria muito grande estar reunido com vocês. Eu fiquei quase 10 anos participando das atividades do SEAC, primeiro na Casa Mãe, depois no Educandário. Fiz muitos amigos, alguns deles estão presentes aqui nesse ambiente virtual, e é uma alegria, uma satisfação muito grande poder revê-los. Mas vamos lá. Eu confesso que eu nunca me deparei com nenhuma obra que falasse sobre a biblioteca de Allan Kardec, ou a biblioteca do professor Rivail. Nenhuma obra ou nenhuma pesquisa que falasse quais foram as obras que ele leu, o que Kardec leu no seu processo de formação intelectual, no seu processo de formação profissional. Mas lendo os textos que ele escreve na codificação, uma ou outra coisa que a gente tem acesso do seu trabalho profissional, né? Aquele trabalho que ele fez como pedagogo e não como codificador, a gente percebe um certo itinerário de formação. Com certeza, Kardec leu muito os grandes filósofos iluministas da sua época, leu os pensadores positivistas. Eu chamo a atenção especialmente para alguns textos que aparecem na codificação e que lembram muito Rousseau, né, o filósofo genebrino radicado na França, lembram muito Kant, o texto O Dever, que aparece em O Evangelho segundo o Espiritismo, parece que foi tirado de uma obra do Kant, né, do filósofo alemão. Então, a gente consegue ver, mais ou menos, um percurso formativo aí que Kardec teria feito. Agora, essa disponibilidade para dialogar com quem pensa de modo diferente, inclusive com quem tece críticas ao trabalho dele junto ao Espiritismo, não me parece uma aquisição feita a partir das suas leituras intelectuais. Isso me parece que é uma conquista do espírito muito anterior àquela reencarnação na qual ele foi o nosso tão querido codificador. Imaginar que apenas as leituras, seja Kant, seja Rousseau, seja Comênios ou o convívio com Pestalozzi, poderia ter dado isso a Kardec, é imaginar que o espírito pode se fazer ou se engrandecer a tal nível em uma única reencarnação. Me parece muito mais que nós temos aí um espírito com grande bagagem, tanto no campo do desenvolvimento intelectual, quanto no campo do desenvolvimento moral, e que vai mostrando ao longo do seu trabalho todas essas suas capacidades, todas essas competências. Na pergunta que me tinha sido enviada, ainda há o finalzinho, que outros traços são marcantes na personalidade do codificador. Se nós tivéssemos um perfil de Kardec, né, um Kardec por ele mesmo, ou algo assim, eu destacaria o otimismo de Kardec. O século XIX, o século no qual Kardec se desenvolveu e desenvolveu a doutrina espírita, foi um século de pessimistas, grandes filósofos, grandes literatos, mas todos radicados ao pessimismo, uma visão do ser humano muito ruim, uma visão que enfocava alguns aspectos históricos e sociais do que acontecia na Europa naquela época, eventualmente no restante do mundo, e que fazia com que essas pessoas vissem a humanidade sempre por uma perspectiva muito negativa. E Kardec consegue manter o seu otimismo em meio a tantos pessimistas. E isso é uma coisa muito difícil. Você manter-se otimista enquanto todos à sua volta são pessimistas é um desafio. E em Kardec, o otimismo tem um aspecto muito interessante, que ele não é ingênuo. Às vezes nós nos deparamos com pessoas que são otimistas, mas são extremamente ingênuas. Sabe, aquele otimismo que não é capaz de fazer uma análise crítica do mundo no qual nós vivemos, porque esse otimismo não sobreviveria a essa análise. E Kardec não, ele é capaz
capaz de lançar sobre o mundo da sua época e de lançar sobre a própria condição humana uma visão crítica e, ao mesmo tempo, manter o seu otimismo. Por trás de um otimismo que não é ingênuo, repousa a fé, em especial a fé no futuro, no caso, no futuro da humanidade. Quando a gente pega a questão de número 922 de O Livro dos Espíritos, está lá, né? A fé no futuro é uma das condições para a felicidade. E Kardec acreditava no futuro da humanidade, acreditava que nós, seres humanos, somos capazes de sermos melhores e de construirmos, consequentemente, uma humanidade melhor para os nossos filhos, para os nossos descendentes e, claro, para nós mesmos, quando nós voltarmos ao palco reencarnatório do nosso planeta. Então, Kardec era um otimista, a gente pode dizer um otimista racional. Muito obrigado. Poxa, Wagner, essas suas colocações aí faz a gente refletir bastante e querer aprender ainda mais sobre a doutrina e sobre Kardec também, né? Pessoal, queria lembrá-los para colocarem suas perguntas, seus comentários no chat, que a nossa equipe está aí atenta, colhendo todas as perguntas, tá bom? Vamos participar. Agora, nós queremos saber do Luciano. Luciano, em 2017, aconteceu um Fórum Econômico Mundial com a participação de diversas nações e também de instituições privadas. Nesse encontro, foi criado um órgão empenhado em desenvolver vacinas contra doenças que poderiam representar grande ameaça para a saúde pública. Foram investidos 920 milhões de dólares para 5 anos de pesquisa. Agora, em 2019, como foi previsto por cientistas, presenciamos uma epidemia que atingiu o mundo inteiro. Como você acha que seria o posicionamento de Kardec hoje, vivendo essa pandemia? Né? Como codificador da doutrina, você acha que ele se pronunciaria em defesa da ciência ou ele seguiria na linha de que tudo está acontecendo, é o esperado, está dentro das leis de Deus? Obrigado pela pergunta, boa noite a todos, é uma alegria estar aqui, minha gratidão pelo convite, que foi feito pela Estelinha, e aos demais, ao Paulo, a Marinice. É uma alegria poder mergulhar no pensamento de Kardec, não só no mês dele, mas especialmente, né? Bom, estudando um pouco Kardec, quem ele era, a gente sabe que ele era um cientista. Antes mesmo de se tornar espírita, ele era um estudioso das ciências, fazia parte de inúmeras academias de ciência à época em Paris, era um estudioso do magnetismo, professor, pedagogo, reformulou o ensino público francês, tradutor de diversos livros, quer dizer, um homem bastante intelectualizado e moralmente elevado. Quando ele se deu conta com os fenômenos espíritas, que no começo ele não acreditava muito, ele era cético, né, como deve ser todo cientista, ele desenvolveu um método para estudar aquela doutrina nascente. Portanto, diante desse quadro, não há como imaginar Kardec sendo contra a ciência atual, né? O próprio espiritismo é uma ciência, mas uma ciência do espírito, que anda lado ao lado com a ciência, digamos, material, a ciência humana, das academias, dos institutos de pesquisas, das universidades. Aliás, Kardec até afirma no livro A Gênese que se em algum ponto a ciência detectasse que ali o espiritismo necessita de correção, ali ele se corrigiria para se adequar ao pensamento científico atual. É claro, desde que houvesse fatos, né, e provas irrefutáveis a respeito daquilo. Por outro lado, Kardec também sabe da misericórdia e da providência divina. Ele sabe que os flagelos destruidores acometem de tempos em tempos as coletividades na história. A gente vê isso claramente no capítulo sobre lei de destruição, que é um dos capítulos das leis morais contida em O Livro dos Espíritos. A fé na vida futura, ou seja, na imortalidade da alma, traz calma e espírito. Embora ele faça tudo o que seja necessário para preservar a sua vida física, né, porque a nossa vida é necessária para o nosso aprendizado e crescimento, ele não se desespera com a morte e com os diversos eventos, né, catastróficos que sempre aconteceram no mundo. Estamos agora diante dessa pandemia, não foi a última,
não foi a primeira, quer dizer, e quem sabe talvez não seja a última, né? Mas tudo isso vem com o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa, fazendo até, abre aspas, em poucos anos, o que séculos provocariam de evolução na humanidade. Então, esses flagelos destruidores fazem parte das leis naturais, estão de acordo com as leis divinas, porque nada, absolutamente nada, pode acontecer além dos limites da lei divina. A maldade humana é fruto do nosso livre-arbítrio, mas mesmo o nosso livre-arbítrio, ele é limitado, ele tem um alcance ali de acordo com a nossa evolução espiritual. Se nós consideramos apenas uma vida, aquele momento que é um relâmpago diante da eternidade, talvez aqueles flagelos destruidores nos deixem entristecidos, quem sabe revoltados, mas o Espiritismo, como doutrina consoladora, ele nos traz esse conhecimento da vida espiritual, ao matar a morte, ao dizer que ela não existe, e mostrar que uma vida, às vezes, com tribulações, é como se fosse um segundo mal vivido durante toda a nossa imortalidade. E que se nós nos colocarmos com resignação, com perseverança, utilizando a nossa inteligência para resolver os nossos problemas, e a ciência é uma consequência da nossa inteligência, e também tendo a resignação diante daquilo que não pode ser mudado, daquilo que vem e acontece e que está além do nosso alcance, então nós podemos dizer que sim, Kardec apoiaria a ciência atualmente, não há como pensar diferente, e ao mesmo tempo ele manteria a serenidade, sabendo que nada que acontece está além da lei divina e que a providência divina é perfeita. Obrigado pela pergunta, muito interessante. A gente agradece, Luciano, pelos apontamentos. É importante a gente não perder a perspectiva de Kardec como cientista, né, como você salientou. Eu vou perguntar para a Cláudia aqui. Cláudia, num artigo intitulado Primeiras Lições de Moral à Infância, Revista Espírita, fevereiro de 1864, Kardec mostra os vários erros que os pais incorrem na educação dos filhos, comentando que os pais erram mais por ignorância do que propriamente por má vontade. Parece que Kardec se referia ao que mais tarde seria denominado como psicologia infantil. Em um outro artigo da Revista Espírita, novembro de 1863, ele publica um pequeno discurso sobre o menino Joseph Sabot. Você poderia, utilizando os dois artigos, comentar as orientações de Kardec a respeito da educação? Será que nos dias de hoje a educação está sendo idealizada com a mesma visão? A falta dessa educação pode ser sentida no campo das relações interpessoais, por exemplo, entre pais e filhos, gerando consequências para toda a humanidade? Bom, que ótima pergunta, que ótimo estar aqui com vocês. Quero começar também agradecendo, não é? Agradecendo o convite carinhoso da Marinice e todos vocês, essa casa maravilhosa que sempre me acolhe com tanto carinho. É muito bom estar aqui mais uma vez, dessa vez falando sobre o nosso querido Allan Kardec, né? Uma honra, uma alegria, uma emoção poder falar sobre ele, claro. Como eu disse, a pergunta é muito boa, não é? Nós sabemos, Allan Kardec no seu tempo já entendia que todo o mal que existe no mundo nasce do egoísmo, nasce do orgulho, não é? São as chamadas chagas da humanidade. Então, e que é preciso essas chagas sejam estipadas da terra, né, quanto antes. Afinal, só assim nós vamos atingir aquele patamar de um mundo regenerado que todos queremos. Né? Kardec também sabia e afirmava que o único caminho possível para isso é da educação das almas, não existe outro. E que os pais têm um papel primordial nessa sagrada tarefa. E ainda mais que essa educação, segundo ele, para ser assim, efetiva, ela tem que ser amorosa, tem que ser inteligente, coerente, com presença, com abertura. É uma educação que visa o desenvolvimento integral do ser, né, onde os pais ensinam moral, empatia, a compaixão, a confiança em Deus. E hoje em dia nós entendemos esse raciocínio, essa educação colocada por Kardec como um processo, né, que acontece através de uma relação que nós vamos chamar de relação vertical, consensual e amorosa. Ela é vertical porque
existe uma hierarquia, né? E essa verticalidade, ela só pode ser boa se ela for consensual. Se os filhos também puderem ser vistos, respeitados, sem violência, sem castigo, claro, com limites, né? Vejam, os pais, eles vêm antes, não é? Eles nascem antes, então eles orientam, eles protegem, eles nutrem. E essa relação, ela também é consensual porque existe diálogo, existe um acordo dentro desse ideal possível, né? Com informações, elas são claras, e essa comunicação entre pais e filhos, ela fica de acordo com a faixa do desenvolvimento desses filhos, né? Repito, com limites e também com permissões que sejam razoáveis. Então, os pais que trabalham para que os filhos se desenvolvam, né, para que eles saibam lidar com o próprio livre-arbítrio, né, com responsabilidade, não é? E tudo isso dentro de uma postura amorosa, né, com acolhimento, com afeto, com conexão, ou seja, firmeza com amor. Mas existem outras formas, outros tipos de relação pais e filhos que são bastante disfuncionais, e aí cabe essa pergunta que você trouxe, Vinícius, né? Porque existem relações, né, muito presentes na atualidade, infelizmente, que são, por exemplo, aquelas chamadas de verticais, rígidas e autoritárias, que eram mais comuns no passado, mas ainda podemos encontrar na atualidade. São aquelas relações entre pais e filhos com aquela hierarquia dura, sem afetividade, com imposições, com tensões, né, com desrespeito, sem escuta, sem acolhimento, sem entendimento, aquelas relações que acabam ensinando só violência, não é? Uma relação que é baseada no medo. E o que se vê muito hoje em dia também são as relações chamadas verticais invertidas, né? Onde os filhos é que definem o andar da carruagem, né? Eles que orientam os pais, eles que coordenam, eles impõem as suas vontades. E às vezes também são agressivos com esses pais. Então, por último, acho que tem mais uma para eu falar aqui, existem as relações chamadas horizontais, onde os pais se colocam como colegas, como amigos dos filhos, né? Não sabem colocar os limites, não orientam, não ficam no lugar que deve ocupar. E não se prioriza, infelizmente, a questão da moralidade, né? E essas três últimas que eu citei são relações disfuncionais. E para Kardec, a tarefa dos pais na missão da paternidade responsável é justamente colocarem os filhos nesse caminho em que devem seguir para se tornarem homens de bem. O mesmo pensava aquele que influenciou Kardec, né, Johann Pestalozzi, e aquele que influenciou Johann Pestalozzi, Jean-Jacques Rousseau, que foi citado aqui também, não é? Pois é, ele também pensava e ensinava exatamente isso. Então, por outro lado, Kardec também dizia, né, que os pais falham mais, você citou, os pais falham mais por ignorância do que por má vontade, é verdade, né? Então, esses pais deveriam se preparar melhor. Eu nem vou entrar aqui hoje no âmbito das feridas emocionais, das crianças feridas que estão dentro desses pais, porque senão eu vou extrapolar com certeza o tempo, não é? Mas vamos focar principalmente nisso que Kardec já colocava. Esses pais deveriam se preparar melhor para essa missão. É porque não basta apenas saber que se tem uma missão. É preciso, principalmente, que se deva saber como realizar essa missão no mundo, né? Então, eu lanço aqui, para finalizar, uma pergunta, talvez uma reflexão, vou propor essa reflexão para vocês, para nós. Vamos lá. Se para a gente conseguir uma carteira de habilitação, né, nós temos aulas teóricas, aulas práticas, nós temos provas escritas, nós temos testes médicos, nós temos testes práticos, não é? Por que para ter filho só basta querer? Quanto os pais, de fato, se preparam para a maior missão das suas vidas? A missão que Deus, né, confiou na Terra. Essa é a reflexão que eu deixo para nós aqui. Cláudia, essa reflexão realmente acho que vai fazer a gente ficar pensando ainda por um bom tempo. Realmente não é fácil criar filhos, não é fácil ser pais, e a gente tem que se preparar bastante. Mas essa reflexão é muito importante.
Agora eu quero voltar minha pergunta novamente para o Luciano. E eu queria saber o seguinte, Luciano, apesar do conhecimento espírita sobre a lei do progresso, nós presenciamos hoje alguns fatos que, a princípio, poderiam contrastar com o ensinamento de que o homem progride incessantemente pelo seguinte: a pandemia, além de ela representar uma grave crise na saúde mundial, ela também atingiu as economias, trazendo graves problemas, sérias consequências. Só que nós precisamos também a descoberta de vacinas em tempo recorde, e que, apesar de todo o benefício dessa descoberta, alguns grupos, infelizmente, se colocam contrários e resistentes a esse benefício. No entanto, um anúncio feito por uma comunidade internacional diz que todos devem trabalhar em conjunto para um novo tratado internacional em preparação e resposta à pandemia. Com esse cenário, Luciano, você acha que nós podemos ter esperança para que as pessoas, e em especial os líderes mundiais, despertem para esse entendimento de que a humanidade é uma grande família? Será que Kardec entenderia esse momento como uma mola propulsora para os eventos, para os futuros avanços? E como que você pode nos dizer se há esclarecimento sobre esse tema nas obras da codificação? Interessantíssima questão. E de todos os problemas humanos, de todas as questões atuais, se a gente procurar na codificação, nos textos de Kardec, a gente vai achar alguma resposta lá. Pode não ser uma resposta direta, mas com a nossa interpretação, né, fruto também do aprendizado espírita, a gente vai conseguir entender. Primeiramente, na questão 118 do Livro dos Espíritos, fica claro que os espíritos não retrogradam na sua evolução, não degeneram. Eles podem até ficar estacionados por um período. Como as coletividades são formadas por espíritos, igualmente as coletividades podem evoluir mais ou menos depressa, conforme as individualidades também evoluem. Mas, de uma forma geral, as coletividades evoluem ao longo do tempo, porque enquanto alguns estão estacionados, outros estão evoluindo. Depois, talvez, esses outros fiquem estacionados um pouco, e assim as coletividades vão evoluindo. De fato, um dia a Terra será regenerada, um dia a Terra, quem sabe, será um mundo feliz, um mundo ditoso, segundo a classificação dos mundos, né, trazida pela doutrina. Mas já pensando na regeneração, que está próximo, nós podemos imaginar a fraternidade sendo a regra geral de todas as pessoas, estando escrita na fronte de cada um de nós, onde o respeito, a empatia, o amor sejam normas de conduta naturais. Hoje, infelizmente, elas são de exceção, em razão de muitos espíritos que ainda necessitam desse despertar para a sua evolução. Às vezes a gente vê ali um espírito aparentemente tranquilo, pacato, e de repente comete um crime. Talvez alguém possa pensar, olha, ele degenerou. Não, ele apenas se revelou. Richard Simonetti, né, uma vez nos traz a seguinte colocação que eu acho muito interessante. É fácil conservar a calma, a serenidade, o equilíbrio, quando tudo corre bem, dentro da rotina, sem que enfrentemos desafios ou contestações. É em circunstâncias especiais de tensão e grande emoção, em crises existenciais, que nos damos, mostramos quem somos, qual o nosso estágio evolutivo. Também trazemos a questão 116 do Livro dos Espíritos, que afirma que todos os espíritos se tornarão perfeitos. Todos. O pior dos seres que nós podemos imaginar, que já encarnou na Terra, um dia se tornará um espírito perfeito, tal qual Jesus é. Essa é uma informação extremamente consoladora que a doutrina nos traz. Portanto, é só uma questão de tempo para que todos evoluam e superem suas imperfeições. Sobre as pessoas, em especial os líderes mundiais, eles despertarem para esse entendimento de que a humanidade é uma grande família, precisamos ter um pouco de paciência. Um dia a Terra nascerá essa grande família, em que a fraternidade estará escrita em todas as frontes. Mas a evolução coletiva se dá pelo progresso de cada membro da coletividade, mas cada indivíduo tem o seu livre-arbítrio, que pode acelerar ou retardar este progresso. Os líderes mundiais, naturalmente, enfrentam uma prova duríssima, que é a prova do poder. Infelizmente, nem todos realizam essa missão satisfatoriamente, como temos visto.
A eles podemos emanar nossas vibrações, nossas orações, mas sabemos que eles também estão passando por um momento evolutivo próprio e que responderão perante as leis divinas diante do mau uso que fizerem de seus cargos, né? É fora de dúvida, né, para concluir, que estamos passando por momentos atribulados do ponto de vista moral, com intenso choque de ideias e de costumes. Mas esse embate moral, enquanto cause perturbações momentâneas, ele abre a oportunidade para novos entendimentos e avanços. A doutrina espírita é extremamente consoladora nesse sentido. E Kardec alude a esse embate moral com a destruição do velho mundo, né? Ou seja, o mundo das ideias atrasadas, materiais e egoístas. Esse mundo será destruído, acabará. E um novo mundo, né, abraçará essa terra regenerada como prelúdio da fraternidade geral, que há de ser a norma de conduta, né, de todos nós, né? Então tenhamos paciência, tranquilidade, façamos a nossa parte, né? E oremos por aqueles que estão passando por provas duríssimas, que é a prova do poder. Talvez se nós estivéssemos lá, não faríamos coisas melhores. Obrigado, Luciano. Paciência, palavra de ordem, então, né? Vamos chamar de novo o Wagner aqui, uma pergunta também muito atual, né? Interessante. Wagner, o mundo enfrenta hoje 3 grandes crises: econômica, da saúde e climática. Não se pode mais negar que as alterações do clima têm atingido a todos indistintamente, com os fenômenos que temos presenciado e que têm se tornado cada vez mais comuns, como as intensas ondas de calor, enchentes ou secas, dependendo das diferentes localidades, epidemias causadas pelo avanço de vetores que saem do seu habitat natural, em decorrência do desmatamento, por exemplo, e até tempestades de areia, como que ocorreu recentemente no estado de São Paulo. Parece um fato que o homem tem utilizado a natureza sem nenhum controle e cuidado. A ciência, por outro lado, sinaliza que a humanidade está consumindo mais recursos naturais do que a natureza pode suportar ou repor. O que a doutrina espírita nos esclarece sobre esses momentos? Como a humanidade, em especial nós espíritas, podemos ajudar a reverter esse processo, garantindo um mundo melhor para as futuras gerações? Bem, o Kardec é um otimista sensato, né? E a gente vê como é difícil manter-se otimista. A gente abre o jornal, vê essas notícias de catástrofe, pandemia, tempestade de areia, coisas que nós achávamos que a nossa geração não teria que experimentar, um evento global que impactasse a vida de todas as pessoas. Mas cá estamos, né? E agora, eu sempre falo isso, o Espiritismo nos oferece ferramentas para pensar as coisas que acontecem ao nosso redor, que são muito boas. Lá no livro do Eclesiastes, no Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 9, tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: não há nada de novo sob o sol. Uma frase de muito impacto, né? Uma frase que foi escrita há mais de 4.000 anos e naquela época, então, já dizia, olha, não há nada de novo sob o sol. E às vezes eu olho para essa frase e eu vejo nela muito de verdade. Mas pensando um pouquinho, eu também vejo que nela há alguns pontos que já estão desatualizados. Impactos ambientais não são novos. Pensem, por exemplo, que o pau-brasil, aqui no nosso país, a maneira que deu o nome a esse país, praticamente foi extinta ainda no processo de colonização dos portugueses. Então, uma devastação sem tamanho. Não sei se vocês sabem, mas essa expressão madeira de lei, que a gente usa para se referir às madeiras nobres, é porque Pedro II criou uma lei restringindo a derrubada de determinadas árvores no Brasil, porque já havia uma grande devastação. Se a gente pensa, por exemplo, na poluição ambiental na Londres do século XIX, era muito pior do que hoje. A humanidade deixa uma pegada agressiva no planeta há muito tempo. Isso não é absolutamente novo.
A mesma coisa se nós pensarmos em pandemia, as pessoas veem a pandemia de agora e falam, meu Deus, alguém até colocou aqui no bate-papo, né? Será que essa pandemia é a separação do joio e do trigo? Eu acho que não. Há um livro chamado Diário do Ano da Peste, no qual um londrino, uma pessoa que vivia na cidade de Londres, então, faz relatos em um diário, né, sobre uma eclosão de peste negra no século XVI. E ele dá relatos que, por mês, chegava a morrer mais de 20 mil pessoas, não é na Inglaterra, em Londres. Durante 3 meses, mais de 20 mil pessoas morreram por causa de uma epidemia em uma única cidade. Então, retomando a frase do Eclesiastes, parece que realmente não há nada de novo sob o sol, mas há algumas coisas diferentes. Nós, e isso sim é novo, começamos a desenvolver esforços globais de contenção dos processos de degradação que nós, humanos, temos causado no planeta. Gente, se nós pegamos as pragas bíblicas que aparecem lá no Antigo Testamento, a maior parte delas está associada a desequilíbrios ambientais, invasão de sapo, invasão de grilo, tudo isso é desequilíbrio ambiental. O que tem de novo? Tem de novo uma tomada de consciência e um esforço para tentar conter esses processos tão agressivos de destruição da natureza e que são movidos pelas nossas famosas chagas. É o egoísmo humano, é a vaidade humana que avança ou faz a humanidade avançar de modo tão agressivo sobre o planeta. Quando nós vamos lá no Livro dos Espíritos, em sua parte terceira, nós temos as leis morais. E tem lá, lei de destruição. Às vezes nós, conversando com as pessoas, falamos que o homem age quebrando as leis de Deus. Isso é uma coisa que não faz nenhum sentido. Não pode a criatura quebrar nada que foi feito pelo Criador. Nós não conseguimos quebrar as leis de Deus, justamente porque elas são universais e elas não falham. Mas a lei de destruição tem lá, destruição abusiva. Nós temos, de longa data, nos relacionado com a natureza de modo abusivo. A nossa interação com o meio ambiente, pensando nesse aspecto que o Espiritismo nos oferece, é de uma relação de destruição abusiva. O que nós recebemos hoje são as consequências dessa destruição abusiva. Como mudar isso? Acreditando nos projetos de renovação, auxiliando as nossas crianças a perceberem que nós fazemos parte da natureza. A natureza não é só a árvore, a natureza não é só o rio, não é só o bichinho. Nós fazemos parte da natureza. E cuidar do habitat no qual nós estamos inseridos é cuidarmos de nós mesmos. Volto para Kardec, quando ele fala que só uma educação que cria caracteres novos, que cria hábitos novos, virtudes novas, pode mudar as sociedades. Então, mais uma vez, ficamos com o nosso codificador. É preciso educarmos as nossas crianças e nos educarmos para que cada vez mais surjam coisas novas sob o sol e nós possamos parcialmente e progressivamente invalidar aquela máxima que aparece no Eclesiastes e fazer com que haja coisas novas sob o sol. Muito bem, Wagner, e que essa consciência nossa, né, seja cada vez mais firme, cada vez mais forte com o passar do tempo e também com o conhecimento que a gente vai adquirindo, porque através desse conhecimento a gente vai tomando a consciência aí e fazendo a coisa certa, né? Agora a gente quer fazer uma pergunta para a Cláudia. Cláudia, na Revista Espírita de novembro de 1865, Kardec escreveu um artigo intitulado O Espiritismo e o Cólera. Isso porque o mundo viveu de 1845 até 1860 a terceira onda pandêmica de cólera.
Historiadores relatam que essa pandemia causou o maior número de mortes do século XIX. E o Kardec fala do grande medo da morte, que se instaura exatamente nesses momentos, que se instaura nas pessoas quando se vivencia pandemias. E uma pesquisa recente, realizada por grandes universidades, como a Unicamp, a Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, traz relatos, eles trazem índices de brasileiros dessa pesquisa, que foi marcado, essas pessoas trazem sentimentos de tristeza e depressão, e outros trouxeram sentimentos de ansiedade ou nervoso, exatamente durante esse momento de pandemia em que estamos vivendo. Você acha, Cláudia, que nós podemos fazer um paralelo com a experiência de Kardec naquela época e o momento que estamos passando hoje? E como é que a gente pode garantir uma saúde física, mental e espiritual em meio a tudo isso que a gente está vivendo? Ótima pergunta, Cristiane. E eu confesso que quando eu reli esse artigo da Revista Espírita, como você citou, né, em novembro de 1865, né, onde Kardec fala sobre essa relação entre espiritismo e cólera, eu fiquei bastante impressionada, né, com a qualidade das ideias, né, do Kardec, com aquele enorme bom senso. Eu fiquei realmente, né, não que a gente já não saiba tudo isso que eu estou falando, a gente está sabendo disso, né, mas foi uma outra pandemia. E ali nesse artigo, ele avalia, né, a experiência daquelas pessoas por conta da pandemia, e, como você comentou, eles estavam enfrentando uma terceira onda, né, e aí ele insere nesse artigo uma carta que ele recebeu de um amigo espírita lá de Constantinopla, onde muitos estavam desencarnando por conta, né, dessa infecção. E esse amigo escreve contando que muitas pessoas estavam morrendo pela doença, e do quanto o saber espírita, a fé, de como o espiritismo estava ali ajudando essas pessoas a terem o equilíbrio necessário. Inclusive, disse ele, com menor índice de infectados. Ele comentou na carta que o medo, ele escreveu assim, o medo é o prenúncio mais perigoso da cólera, como a ignorância, infelizmente, se torna uma fonte de contágio. Então, vejam, ele está aventando que a questão do medo exacerbado, assim como a falta dos cuidados, porque a ciência da época, embora, né, com menor ênfase de conhecimento, também alardeava sobre os cuidados, não é, por conta do contágio. Então, eu disse que a falta de cuidado seria, de fato, uma porta de entrada para as doenças e também para a complicação dessas infecções, né? E Kardec, nesse artigo, deixa claro algo que hoje a ciência também confirma, né, que os estados emocionais de desequilíbrio, eles afetam e muito o nosso sistema de defesas, nosso sistema imunológico, o nosso corpo todo. Então, claro que quando nós falamos num vírus novo, acho que vale a pena dizer isso, né, todos ou quase todos nós vamos ser infectados em algum momento, né? Entretanto, a forma como a doença se desenvolve e mesmo a nossa força de recuperação pode ser melhor quando nós mantemos um equilíbrio, né, nosso estado de confiança na providência divina. Hoje a ciência já mostra isso, né? E, bom, lembrando vocês, um pouco antes da chegada da pandemia, lá em 2019, eu realizei no SEAC Campinas, num domingo, uma palestra com o título Em Tempos de Crise, né? E nessa palestra eu levantei vários tipos de crise que nós já estamos enfrentando e falei de alguns recursos, né, das ferramentas que estão disponíveis, principalmente aquelas que estão contidas nos evangelhos, como sou psicóloga, né, na psicologia. Então, veja, com a pandemia, de fato, aumentaram sobremaneira os adoecimentos psíquicos, né? As pessoas ou adoeceram ou pioraram nos seus adoecimentos, né? Agora, eu lembro a todos os queridos aqui que nós somos cristãos, não é? E que os evangelhos, vamos lembrar, eles foram escritos no grego. E nessa língua, no grego, a palavra fé significa pistis, que significa confiança. Confiança em quê? Se nós estudarmos os evangelhos, veremos que então vai se tratar de uma confiança em Deus, em confiança na harmonia cósmica, em confiança na regência divina, nas leis naturais. E se nós confiamos, nós devemos
como disse Kardec nesse artigo. Primeiro, fazer a nossa parte, seguir a ciência. Sim, tomarmos a vacina, fazermos distanciamento, usarmos máscara, álcool gel, evitarmos as aglomerações. E dois, né, fazer a nossa parte no âmbito do coração, da alma, confiar em Deus, manter a serenidade, exalar essa confiança, evitarmos conteúdos, né, aqueles conteúdos que geram ansiedade, ficar o tempo todo falando no mesmo assunto, né, aquele óculos que só focaliza o negativo da existência, é preciso tirar do nosso rosto, né, da nossa alma. Filtrar aquilo que a gente assiste, o que a gente escuta, o que a gente fala, optar pelo evangelho, pelos livros que elevam, pelos conteúdos que agregam. E aí sim a gente pode contagiar os outros, não é? Com o vírus da fé, da confiança. Com certeza, né, meus queridos, que não tem acaso, não existem erros de endereço, não existem falhas na programação de Deus. Com Deus não existe caos, mas existe convite. Portanto, eu repito, fazermos a nossa parte, nos cuidando de acordo com o que a ciência diz, dentro do possível, e aquilo que não está sob nosso controle, entregamos para Deus, confiamos, né? E finalizando, se for o nosso momento de adoecer, se for o nosso momento de desencarnar, é nosso momento, né? Veja, nós não precisamos adoecer por medo de adoecer, é sobre isso que nós estamos falando. Adoecemos psiquicamente, sem precisar deste adoecimento, com pouca fé, né? Por não considerarmos essas verdades essenciais, né? Então, manter a serenidade, meus queridos, é uma escolha. Não se trata de um dom divino, não é uma dádiva. Confiar e se manter sereno é uma ação da alma, mesmo no meio de um conflito. Nós quem criamos os monstros, nós criamos os anjos, nós somos o céu, o inferno em nós mesmos. E mais, aqui um convite, né, eu que falo tanto do assunto, nós precisamos aprender a tomar a morte como uma conselheira, como uma referência, não como uma inimiga que tem que ser temida e derrotada. A morte é um convite, é uma referência para nós revermos a nossa fé, a nossa vida, o nosso amor, as nossas relações, a qualidade do nosso viver. A morte não tem que ser algo mórbido, terrível, não é? Que traga esse pânico, que nos leve a um medo exacerbado, estados de depressão ou ansiedade. Então, queridos e queridas, confiemos fazendo a nossa parte, né? Assim como consta no Sermão do Monte, né? Façamos a nossa parte e tudo mais nos será acrescentado, tudo que nós de fato precisamos. Obrigado, Cláudia, pelas recomendações valiosas, né? Pensar na morte como parte da vida e disseminar o vírus da fé, da confiança, né? Da boa vontade. Deixa eu passar a palavra aqui para o Luciano. Luciano, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec define que o homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos, confirmando, portanto, que ele compartilhava das ideias de absoluto respeito à diversidade humana, sem preconceito de nenhuma espécie. No entanto, apesar disso, algumas pessoas ou instituições contrárias ao Espiritismo nos dias de hoje questionam alguns trechos das obras de Kardec, afirmando, supostamente, que eles poderiam ser entendidos como discriminatórios e preconceituosos. O Ministério Público já se pronunciou através de um termo de ajuste de conduta, que dá orientação para esse assunto. Você poderia fazer breves comentários sobre essa orientação e nos dizer se ela foi cumprida? Sem dúvida. É uma questão instigante e confesso que, como estudioso do Espiritismo, alguns textos contidos na obra da codificação, se lidos rapidamente, sem considerar o contexto histórico e mesmo científico à época, quando esses textos foram escritos, uma leitura rápida, superficial, poderiam sim nos levar a esse entendimento de que havia ali um certo preconceito, uma certa ideia racista até. Eu já me deparei com isso até vendo os comentários, né, de críticos do Espiritismo falando exatamente disso, de que Kardec seria racista.
Bom, Kardec era muito à frente do seu tempo, mas ainda assim, a época dele era uma época ainda de extremo preconceito. O eurocentrismo era quase que uma, uma certeza de todos os eminentes cientistas à época de Kardec. Ele era como se fosse uma ilha, num meio extremamente preconceituoso e racista, onde até as ideias de frenologia de Gall estavam em voga e levadas como ciência, levadas como coisa séria. Frenologia é uma ideia, rapidamente, de que a capacidade mental de uma pessoa seria determinada por características anatômicas do crânio. É uma pseudociência, quer dizer, algo falso, algo errado, que hoje já, obviamente, não se usa mais, mas a época de Kardec era, digamos, a verdade científica de então. Então a gente precisa ter isso em mente para entender esse contexto, mesmo porque muitas das informações que Kardec recebia dos viajantes que iam aos diversos continentes, né, e tinham contato com, às vezes, pessoas em situações tribais, e traziam esses relatos, não é? Ali com as suas cores de preconceito, não é? E conforme a visão de cada um. Então, Kardec recebia muitas dessas informações, que obviamente poderiam levá-lo a ideias preconceituosas. Por isso que, diante disso, a gente vai entender algumas passagens contidas na obra da codificação. E por isso que, em 2007, foi feito esse termo de ajuste de compromisso de conduta, termo de ajuste de conduta, melhor dizendo, do Ministério Público, junto de várias outras entidades espíritas que assinaram um compromisso de que nas futuras publicações de obras de Kardec constaria uma nota explicativa a respeito de diversos pontos que poderiam ali ser interpretados como preconceituosos. Então eu vou ler alguns trechos dessas notas, e são trechos próprios de Kardec, trechos próprios da codificação, mostrando que o Espiritismo, rompendo a barreira dos preconceitos raciais, sociais e dos diversos tipos, mostrando que o espírito, que hoje habita um corpo de uma pele de uma determinada tonalidade, amanhã poderá habitar um outro corpo numa pele numa outra tonalidade. E assim por diante. O corpo é só um envoltório momentâneo e transitório que traz uma experiência necessária para o espírito naquela reencarnação. Não diz nada a respeito da sua evolução espiritual. Isso é muito claro para nós. É isso que a doutrina nos traz, muito embora alguns trechos poderiam ser mal interpretados. Então vamos aí a alguns trechos de Kardec. Por exemplo, na Revista Espírita de 1868, em janeiro, diz o codificador: hoje creem e sua fé é inabalável, porque assentada na evidência e na demonstração e porque satisfaz a razão. Tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua força é que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas inclinações más e porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raças, de castas, nem de seitas, perdoando aos seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo. Em outro ponto, né, também na Revista Espírita de 1861, abre aspas, o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças há apenas consanguinidade. Isso é no Livro dos Espíritos, do item 207. E já na Revista Espírita, né, que eu tinha citado, de 1861, o Espiritismo, restituindo ao espírito seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas, sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Vou repetir. Sobre os quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Mais claro, impossível, né? E para finalizar também uma mensagem agora na Revista Espírita de 1867, portanto um Kardec já
bastante experiente do ponto de vista doutrinário, com muitos anos de espiritismo nas costas. Abre aspas. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Isso também está em A Gênese, capítulo 1, item 36, e também na Revista Espírita de 1867, página 373. E, de fato, né, nas edições posteriores das obras de codificação, essa nota explicativa, que contém esses trechos que eu citei, ela consta no final. Eu tenho aqui uma edição de 2014, do Evangelho segundo o Espiritismo, publicado pela M. E em alguns pontos, realmente, do Evangelho, tem ali um asterisco. E aí a gente vai olhar no rodapé e está dizendo, vide nota explicativa na página, no final do livro. E aí a gente vai lá, né, no final do livro, né, na página indicada, e realmente tem essa nota explicativa, que é exatamente o conteúdo que foi colocado no termo de ajuste de conduta. Para deixar bem claro, né, o caráter igualitário do Espiritismo. Aliás, a lei da igualdade é uma das leis morais, né, uma das leis divinas que regem o comportamento dos seres. Agradeço pela pergunta, bastante interessante, e por ter a oportunidade de estudar mais a fundo esse tema. Interessante também a sua resposta, Luciano. Isso faz a gente pensar, né, o quanto é importante estudo, o quanto é importante a pesquisa, e a gente, né, quando vai emitir a nossa opinião, a gente sabe o que a gente está falando, né? Por isso que é tão importante a gente estudar, a gente nunca sabe de tudo o tempo todo. Bom, gente, agora eu queria saber se a Jussara e a Cláudia, se vocês querem fazer algum comentário sobre tudo que nós conversamos até aqui, ou se vocês querem trazer alguma curiosidade para o pessoal. Aliás, o pessoal está de parabéns, que eles estão interagindo muito bem aí no chat, viu, gente? Vamos junto, Fica à vontade, Cláudia, Jussara, fiquem à vontade. Olha, queremos ouvir vocês. Vamos lá. Tantas coisas para a gente refletir, né? Mas eu tinha combinado com vocês que eu ia trazer uma curiosidade, né? E, obviamente, né, para quem não sabe ainda direito, eu fico aqui nos Estados Unidos, então eu resolvi trazer uma curiosidade da Revista Espírita de 1869, que foi publicado em novembro de 69, uma comunicação do espírito Allan Kardec para uma espiritualista que foi a primeira tradutora de Kardec do idioma francês para o inglês. E até um comentário aqui da Tânia. Tânia, só para você ter uma ideia de como é difícil essa questão de livro, de edição, de tradução. Acabou de sair agora uma edição das obras do Livro dos Espíritos, de Kardec em francês, no qual constava assim, uma série de erros à medida que as publicadoras vão fazendo, né? Então foi todinha a revista com o original, né? com os arquivos que foram depositados lá junto ao depósito do livro francês. Então, até no próprio idioma francês, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos também coisas que acabaram passando, e, obviamente, então, em todas as traduções, a própria tradução do francês para o português, por isso que a gente sempre procura mesmo fazer do idioma original. E nessa comunicação de Kardec, do espírito Kardec, e nós falamos pouco, né, nesse ano de 69, tem pelo menos umas 4 ou 5 comunicações do espírito Kardec, e ele se comunica com um grupo de espiritualistas que estavam se encontrando em Londres e recebendo a visita de um ilustre espiritualista daqui dos Estados Unidos, muito conhecido e respeitado
no movimento espiritualista, que era o Mr. Peebles. E nós estamos falando isso porque a gente tem que lembrar, né, que não é que eu quero puxar a brasa para minha sardinha, não, mas tudo começou aqui, né, nos Estados Unidos, aqui pertinho, não muito longe. As irmãs Fox eram minhas vizinhas aqui, gente, dava para eu ir a pé aqui para casa delas, quando elas vieram morar em Nova York, não quando elas estavam em Hydesville, né. E nessa comunicação, Kardec, então, estando, né, se deparando justamente com aquela divergência que, né, naquela época já começou a surgir a respeito da questão da reencarnação, ele vem e se apresenta, né, primeiro, assim, de maneira muito respeitosa, né, se colocando junto àqueles espiritualistas, né, mas deixando claro o seguinte, que todos homens, espíritos que buscam a verdade, eles vão acabar convergindo para o mesmo ponto. E lembrando que quando nós estamos no mundo, né, espiritual, mesmo como espíritos, nós ainda conservamos as nossas simpatias, nossos hábitos terrestres, por isso que alguns espíritos acabavam se comunicando e retratando mais aquilo que eles já acreditavam. Mas Kardec fala o seguinte, as barreiras, né, porque nós queremos aqui falar de fraternidade, né, e ele coloca bem claro que toda barreira que separa as nacionalidades, elas tendem a desaparecer, do mesmo jeito que no espaço, né, não tem espírito francês, americano, inglês, né, nós somos, na verdade, todos filhos de Deus. Então, ele inclusive, foi a partir dessa comunicação, inclusive, que ele fala, traduza a minha obra. E a médium dele, que é essa médium Anna Blackwell, que foi a primeira a traduzir as obras dele para o inglês. E ele fala isso para que se pudesse conhecer a reencarnação, para que pudesse ter toda essa abrangência, esse entendimento do espiritismo, mas com uma visão totalmente voltada à fraternidade, né? Lembrando que, no final, nós somos todos filhos de Deus, não importa a veste que estamos tendo agora, o idioma, o local onde nós nos encontramos, né? Como espíritos, nós estaremos sempre convergendo para o mesmo ponto, e por isso que, nessa situação, o espiritismo é tão importante quando nos coloca justamente esse entendimento de eliminar barreiras, eliminar preconceitos, porque estamos todos em experiências aqui para um aprendizado, para seguir com a lei do progresso. E esse tema cada vez mais atual, né, Jussara? A questão do preconceito, desigualdade de gênero, né? São tantas questões atuais aí que a gente precisa estar atento. Você quer fazer alguma colocação, Cláudia? Fantástico, Jussara. Obrigada, querida. Tudo muito bom. Eu quero uma curiosidade, na verdade, que não é nem uma curiosidade, eu acho que é mais uma pesquisa histórica, né? São reflexões que eu tenho já de muito tempo, eu queria compartilhar com vocês. Estudando, né, essa linha histórica, a gente sabe, né, Kardec sumiu, né, ou soube de uma vida pregressa no século XV, que ele foi o teólogo e reformador tcheco, Jan Hus, né? Sabemos que Jan Hus inspirou muito o trabalho de um outro reformador chamado Jan Amos Komensky, também tcheco, né, que viveu no século XVI. E ele influenciou, esse Komensky influenciou muito o pensamento do filósofo, que já foi citado aqui também, Jean-Jacques Rousseau, né, filósofo francês, que trabalhou e trouxe muito no movimento iluminista, no século XVIII agora, né? E Jean-Jacques Rousseau, sim, ele influenciou muito o pensamento de Johann Pestalozzi, no século XIX, que é o orientador de Kardec, né? Que é o grande mestre de Kardec, o grande educador. Então, como a gente pode perceber, é que o espírito de Kardec, quando na personalidade de Jan Hus, né, começou no século XVII, mesmo antes das Galhas, né, serviu, tudo que ele fez serviu de semeadura para o seu trabalho no mundo. É uma conquista enorme. Isso é tão lindo, né? E podemos perceber quanto nós somos herdeiros de nós mesmos, pro bem ou não, né? Foram passando séculos e ele continua um trabalho que ele iniciou lá atrás, e óbvio,
talvez ainda antes. Não sei se vocês sabem dessa ligação toda, com todas essas influências, então nós podemos nos considerar, não é, como bisnetos espirituais de Jean-Jacques Rousseau e Johann Pestalozzi, e hoje, então, essa homenagem fica aqui também de todo o meu coração a todos esses grandes espíritos que vêm trabalhando incessantemente para a nossa evolução aqui na Terra. Que legal, Cláudia, muito interessante. Quanto mais a gente lê, mais estuda, a gente vê que a gente não sabe nada, né? A gente ainda tem muito que aprender. Bom, pessoal, agora nós vamos para a pergunta que todos vocês colocaram aí no chat. Só que a gente tem muitas perguntas que são bem interessantes e agradecemos demais a participação e a interação de vocês. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas, porque a gente está até próximo do nosso horário, então nós vamos responder algumas perguntas aqui e pedimos que vocês, por favor, como são bem interessantes, nós gostaríamos que vocês mandassem essas perguntas para o e-mail que a nossa equipe está colocando aí no chat, porque todas as perguntas serão respondidas, tá? Elas não vão poder ser respondidas agora, mas por e-mail a gente vai responder. Então, a equipe está colocando aí o e-mail, então, por favor, mande as perguntas para nós, tá bom? Então, nós vamos a uma pergunta agora, que nós vamos direcionar para a Jussara, que é da Aline Dávila Semêncio. Ela diz o seguinte, Jussara: os comentários e reflexões de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo são fruto de um conhecimento anterior, protestante, iluminado pelas verdades do Livro dos Espíritos, ou foi o fruto de respostas diretas dos Espíritos? Olha, como nós falamos, vou tentar ser bem resumida aqui, né? Como nós falamos em relação a Kardec, Kardec é um espírito que veio encarnado, representando a falange dos espíritos que trabalham diretamente com o Espírito Verdade, que nós temos alguns artigos, inclusive no próprio Livro dos Médiuns, né? E, obviamente, pelas indicações do Evangelho segundo o Espiritismo, que seria o próprio Jesus. Então, daí a gente já imagina a categoria desses espíritos. Pela própria escala espírita, quando nós vamos falar, então, como Kardec, no mínimo, sendo um espírito superior, dentro da escala da hierarquia espírita, nós já vamos ver naquela hierarquia aqueles espíritos que já possuem, né, a bondade, a benevolência, praticamente estão trabalhando nesse equilíbrio das duas asas. Ainda que Kardec tenha apresentado justamente, talvez se sobressaído ainda mais esse seu aspecto, né, de educador, pedagogo, didata, né, porque o trabalho de Kardec é uma coisa extraordinária, gente. Quando a gente olha, por exemplo, a sequência que ele coloca no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente acha que os capítulos foram colocados lá, Kardec jogou, achou que assim ficava bom. Não jogou para cima e como caiu ficou, não. Ele estudou muito qual vai ser o capítulo 1, qual vai ser o capítulo 2, tem toda uma sequência, inclusive é fantástico quando você olha no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele começa falando das bem-aventuranças pela segunda, que ele vem e fala sobre as aflições, e em seguida ele interrompe completamente as bem-aventuranças e coloca o Cristo Consolador, já para dizer, não se preocupa, tem aflição, mas tem o Cristo Consolador. Então, ele tinha esse grau, né, possui como espírito esse grau desse entendimento muito mais alto do que nós imaginamos, né? Inclusive, por uma curiosidade também que nós nos esquecemos, Kardec, quando foi estudar com Pestalozzi, não é que nem a gente fala hoje, não, que a turma vai estudar na Suíça porque é chique, porque tem dinheiro, seja lá o que for. Kardec foi para lá para poder receber uma educação formal, porque na França, em 1815, fizeram um acordo lá, Napoleão fez um acordo lá, a Sagrada Aliança, que retirava, né, do corpo escolar, que nós vimos depois a dificuldade, até no filme maravilhoso do Wagner Assis, a maioria das matérias, né, escola que qualquer dos nossos filhos hoje que não quer estudar ia adorar, porque não tinha um monte de matéria, né, por isso que ele foi mandado para ter uma educação mais formal. Então, ele é um fruto de catolicismo, que vai para um outro país, para um outro idioma,
vai ser exposto a um outro aspecto, que é o protestantismo, como você coloca, e aí ele chega e faz outra coisa extraordinária, que muitas vezes a gente não fala. Ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo aquela frase que nós todos repetimos, né, que fé raciocinada é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas, a verdadeira fé, né, em todas as épocas da humanidade. E é intrigante, por que ele coloca isso no Evangelho? Porque quando ele apresenta o aspecto religioso, doutrinário, moral, ético do Espiritismo, ele fala, mas aqui o que nós estamos apresentando não é fé cega. Aqui a gente está apresentando a fé raciocinada que nos leva realmente ao caminho de Jesus. Então, assim, né, esses espíritos grandiosos, e são vários outros, nós não vamos nos estender aqui, nós percebemos que eles até não se encaixam muito com o pensamento religioso da sua época, justamente por causa disso, porque eles estão acima, né, mas pelo fruto do que Kardec fez, nos deixou, pela sua dedicação, como nós iniciamos hoje falando aqui, né, fazendo o ciclo aqui, né, fechando o círculo aqui, nós vemos a amorosidade desse espírito e a dedicação, porque ele nos deixou esse legado que vai nos acompanhar aí pela eternidade, né? Excelente, Jussara, muito bom. Gente, não vamos conseguir fazer todas as perguntas, porque a gente está bem próximo do nosso tempo, mas a gente, né, pede que vocês enviem por e-mail, e a nossa equipe está colocando aí no chat também um link para que vocês façam uma avaliação do nosso evento. É muito importante que vocês preencham, é rapidinho, não leva assim, mais do que 5 minutos, porque é importante para a gente até organizar e a gente se preparar para os próximos eventos. Então, antes da gente terminar, a gente gostaria, né, de pedir uma mensagem de cada um dos nossos convidados, né, para que eles tragam uma mensagem a respeito do momento em que nós estamos vivendo hoje, mas de acordo, uma mensagem de bom ânimo, uma mensagem de conforto, lembrando sempre das mensagens, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Podemos começar com você, Cláudia? Podemos sim. Pois você comentando agora me faz lembrar o Sermão do Monte, né? E acho que eu quero finalizar, além de agradecer, claro, por essa sagrada oportunidade, né, do nosso encontro aqui, podemos falar de assuntos tão especiais, né, pessoas tão magníficas, mas quero trazer, sim, fechar com a passagem em que Jesus pergunta aquelas pessoas do seu tempo, e essa pergunta, claro que vem até nós, porque andais tão ansiosos com o que vão comer, com o que vão vestir, e a gente pode ainda dizer mais, tão ansiosos com as questões da atualidade, né? Olhai as aves do céu, né, que não plantam, não colhem, não juntam em celeiros, mas Deus não deixa faltar nada. Olhar os lírios do campo, são maravilhosos, né? São lindos. Então Deus cuida. E aí ele diz, fazei o que deve ser feito, fazei o que for do reino, o que for da lei, e tudo mais vos será acrescentado. Então, com a certeza, né, dessa pistes, dessa confiança, dessa fé robusta que nos sustenta, que nos norteia, uma fé raciocinada, como comentou muito bem a Jussara aqui, que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. De posse dessa fé robusta, nós podemos seguir e, sim, sempre em frente. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Cláudia. Jussara? Obrigada aos amigos espirituais, aos mentores do SEAC, que nos permitiram também ter esse evento tão importante. E eu vou ser bem breve de lembrando a frase que Maria falou para Chico e que serve para todos nós. Isso também passará. Muito bom. Luciano? Oi, agradecer pela oportunidade, agradecer pela presença de todos aqui que permitiram que esse evento acontecesse. A mensagem final é de esperança, calma, tenhamos paciência, tranquilidade. Estamos num momento
singular aqui no nosso planeta e também para a nossa evolução espiritual. E diante das dificuldades, das dores, das incertezas, lembremos do que diz Jesus, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E a doutrina espírita é esse consolador prometido por Jesus. Tenhamos isso em mente. Muita paz a todos. Obrigado. Obrigada, Luciano. Wagner. Gente, boa noite, obrigado pela presença de vocês. Eu acho que vocês estão familiarizados à frase que diz que não nos incomoda o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. O mal não é tão grande quanto se diz, mas ele tem bons marqueteiros. Não sejamos nós marqueteiros do mal, vamos viver o bem e divulgar o bem. Há muita coisa boa acontecendo por aí, precisando da nossa divulgação. Vivamos o bem e divulguemos o bem. Tchau para vocês. Nós agradecemos, então, novamente a todos os nossos convidados aqui pelas valiosas contribuições, reflexões, também participação de todos que estiveram aqui pelo chat, enviando perguntas. Lembrando que o evento ficará registrado no canal do SEAC, no YouTube, e nós pediremos, então, para fazer o nosso encerramento aqui, a presença da Marinice, por favor. Ai, pessoal, que delícia! Dá para ficar mais um tempão com a gente? Que gostoso! Quanta reflexão, quanto ensinamento, temas importantes da atualidade foram aqui estudados, observados por vocês. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada, Jussara, Cláudia, Luciano, Wagner. E queremos deixar aqui o nosso reconhecimento, a nossa gratidão ao trabalho dessa grande equipe que produziu esse evento. É uma grande equipe porque nos quadradinhos só apareciam alguns, mas por trás e no planejamento e na organização, na parte técnica, nós temos muitos companheiros da nossa casa envolvidos, né, para que a gente pudesse realizar esse formato. Então, nós agradecemos muito a todos. A equipe foi grandiosa, os nossos convidados maravilhosos, e o Centro Espírita Allan Kardec agradece demais mais uma oportunidade de encontro, né, de convívio gostoso, fraterno, e pedimos que possam realmente responder à pesquisa, porque é o primeiro evento este ano, de 2021, nesse formato de perguntas e respostas, de observações e de reflexões. Queremos saber, então, o que melhorar, né? Se esteve bom, se podemos fazer melhor, e nos ajudem, então. Agradecemos a diretoria do Centro Espírita Allan Kardec e a todos que participaram. Tivemos uma participação muito boa dos nossos dirigentes, dos tarefeiros aqui do Allan Kardec. Muito obrigada pela participação.